Olá, seja muito bem-vindo a mais essa edição do Poder e Negócios. Hoje de uma maneira diferente, mas sempre com ele, conversando com o jurista Kiyoshi Arada, que é presidente e fundador do IBEDAFT, o Instituto Brasileiro de Estudos do Direito Administrativo e Tributário, para falar sobre temas relevantes, a nossa economia como está e também o cenário político nacional e internacional. Tudo que está movimentando a nossa economia, a nossa política. E olha, assuntos que têm movimentado e que vão começar a movimentar ainda mais em função de tudo que já está previsto para acontecer, como por exemplo o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro para início nesta terça-feira. E claro, todas as atualizações a gente vai trazer aqui hoje num bate-papo com ele, o jurista Kiyoshi Arada. Doutor Kiyoshi Arada, sempre um prazer poder conversar com o senhor aqui no Poder e Negócios. Prazer é meu, Tiago. Doutor Kiyoshi, muita coisa acontecendo. Essa semana promete ser muito quente no cenário político nacional e internacional, até porque começa o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e, com isso, também as implicações relacionadas às sanções americanas, não? Sim. Bom, hoje deve estar... não vão julgar, não vão fazer o julgamento hoje. Hoje estão abrindo vista para a acusação, né, fazer sua manifestação final, e vários advogados de defesa que também farão a sustentação por 20 minutos cada um. Então, então vai tomar o tempo todo hoje, né? Provavelmente amanhã comece a proferir alguns. E o julgamento ele segue um rito, né, doutor Kiyoshi? Qual é esse rito? Não, esse rito é o seguinte: agora, o que está sendo treinado nos bastidores é que esse julgamento seja encarregado para aguardar a posse do novo presidente Fachin, que poderia desenvolver esse processo da primeira turma e mandar levar para plenário. Tá? Como tem feito com o ex-presidente Fernando Collor, que foi julgado pelo plenário. Porque o Supremo não tem uma posição definida objetivamente, né? Quando que vai para o plenário e quando é que é pela turma, né? Agora, no caso do presidente Lula, não foi nem pela turma, foi na vaga de primeira instância, né? E engraçado, né, doutor Kiyoshi, porque eu já ouvi falar que todos os processos relacionados ao ex-presidente Jair Bolsonaro caem na primeira turma com o ministro Alexandre de Moraes. Exatamente. Então, isso daí que estão traçando uma estratégia para tentar adiar esse momento final, né? Para mais tarde, quando o ministro Fachin estará na presidência do Supremo. Porque o ministro Barroso, ele não quer meter a mão no boca. Então, deixa lá o ministro Alexandre de Moraes lá relatar, né? Ele está como relator. O presidente da turma é o Cristiano Zanin. Ele não quer se meter. Mas há a possibilidade de Fachin levar isso para o plenário. Agora, dá muita especulação na mídia, né? Que eu não acredito. A mídia é unânime a afirmar que esse julgamento é uma mera formalidade e todo mundo está com a condenação na mão. Eu penso que não é por aí, né? Não é exatamente por aí. O Tribunal Federal vai julgar de uma forma criteriosa, né? Diante das provas que forem encontradas nos autos, né? Agora, esse processo ele não acaba sendo completamente na base daquela delação do Cid, Mauro Cid? Pois é, no meu entender, a prova está fraquíssima. A única prova, se é que pode chamar de prova, na verdade, o indício de prova que tinha era exatamente a delação do Mauro Cid.
né, que ele não confirmou em juízo aquilo que ele declarou na Polícia Federal. Né? E mais ainda, chegou ao nosso conhecimento de que todas as provas do inquérito que a Polícia Federal teria remetido do Legislativo da República, né, junto com o inquérito, né, essas provas, os vídeos, as relações, tudo mais, as peças do inquérito, teriam sumido posteriormente. Né? Então, a Procuradoria-Geral da República teria extraviado, não sei. Então, isso daí já dá uma preliminar de nulidade do processo. Porque se a defesa quiser ter acesso a essas provas para fazer a sua defesa, não vai encontrar, né? É verdade. Agora, tem a informação de que parece que o ex-presidente Jair Bolsonaro não vai comparecer no julgamento dele mesmo. Tudo indica que não, né? E nem o presidente Lula disse que tem muita coisa importante para ele fazer. Não vai ficar assistindo esse julgamento. Agora, doutor Quiotti, tem o risco desse julgamento trazer ainda mais sanções para o Brasil e até mesmo para os ministros do STF, né? E segundo especulações da mídia internacional, que o Trump estaria disposto a sancionar a cada voto que o ministro pede. Não acredito nisso. Isso aí é fake news. Né? Agora, doutor Quiotti, tudo isso tem trazido muito prejuízo para o Brasil. O tarifaço, que já causou um impacto muito grande. Agora, o presidente Lula, ele autoriza a lei de reciprocidade contra os Estados Unidos. Quer dizer, se o presidente Donald Trump dobrar a aposta, é uma guerra meio difícil de ser vencida pelo Brasil, não? Faltou habilidade, né? Faltou a atuação normal do Itamaraty. Né? Que o Brasil tinha uma das melhores diplomacias do mental, né? Tempo dos Santiago dos Santos e outros figuras que enalteceram o Itamaraty. Né? Mas agora o Itamaraty está alinhado politicamente, né? Partiu para uma sustentação político-ideológica, né? Que é muito ruim, né? Ficar na linha econômica pura e simplesmente. Você não pode misturar economia com política, né? Sendo vantajoso economicamente para o país, você tem que negociar com um país estrangeiro totalmente diferente do nosso. Né? Mas nada disso está acontecendo. Né? Então, alguma tentativa pelo governador, pelos setores, o Itamaraty parece que está tocando lenha na fogueira para o acordo corar, porque ele vai ter uma reclamação lá na Organização do Comércio e esse organismo internacional tirou o corpo fora, né? Falou que não é o caso de OMC intervir. Né? Então, ficou aí a briga entre o Brasil e os Estados Unidos. Agora, essa contramedida que o presidente Lula tomou, eu acho que vai representar um tiro no pé, porque as importações americanas do Brasil atingem apenas 1%. Então, o americano importa do Brasil apenas 1% do total das importações. Agora, em contrapartida, do total da importação que o Brasil faz, 10% é procedente dos Estados Unidos. Então, você vê aí a discrepância. Né? Não dá para falar em reciprocidade. Então, qual é a reciprocidade? Falando em
quebra de patente, né? Isso vai trazer complicações na área judiciária, né? Então, a empresa que teve a patente quebrada vai ajuizar uma ação, né? Então, vai complicar tudo, né? E o risco também da possibilidade de o Brasil sofrer com a questão da informática, porque o avanço tecnológico conta com a tecnologia dos Estados Unidos, né? Além da possibilidade de aumentar o tarifaço, né? Por exemplo, para 70%, 100%, existe outro tipo de sanções políticas que os Estados Unidos poderá aplicar, né? Tirar o Brasil, por exemplo, do sistema SWIFT, né? Que é o sistema de relacionamento financeiro internacional. O Brasil fica sem possibilidade de fazer negociações no exterior em dólar, né? É verdade. Doutor, que eu acho a importação do chip também, né? É. Se os Estados Unidos, em represália, proibir a importação de chip para o Brasil só usa o chip americano, né? Agora, precisa ver se a China vai correr para dar a mãozinha aí para suprir o mercado brasileiro, né? Porque se o chip americano aqui, tudo vai parar, né? Quer dizer, não vamos poder fazer essa entrevista online que estamos fazendo, né? É verdade. Doutor Quiotti, voltando ainda sobre as sanções, os bancos brasileiros, depois do que foi falado sobre a Lei Magnitsky, que houve uma confusão, e até certas fake news que soltaram, que levou a maioria dos bancos a sofrerem grandes perdas na Bolsa, e o Banco do Brasil é um deles, principalmente por ter um relacionamento com o ministro Alexandre de Moraes. Ele recebe o pagamento dele ordenado pelo Banco do Brasil, e o Banco do Brasil perdeu, acho que, mais de 7 bilhões de dólares, se eu não me engano, ou de dólares, não? E na Bolsa. E isso é um grande prejuízo. E todos os bancos, se somados, mais de 40 bilhões de dólares, doutor. Não, mas isso é tudo por conta digamos, até parece fake news, né? Porque são informações inverídicas que a gente está vinculando, que vai ter sanção secundária contra o Banco do Brasil, porque mantém relacionamento financeiro com a pessoa sancionada, isso pela lei Magnitsky, que seria passivo de sancionamento. Isso acabou afetando e as ações do Banco do Brasil despencaram, né? Federal do Brasil, principalmente. Agora está havendo uma corrida de correntes do Banco do Brasil aos Estados Unidos. Todo mundo quer sacar o dinheiro lá antes que o banco feche, né? É um risco real? Não, é um risco real, né? Eu não digo que é um risco real, né? Pelo que a mídia está pintando aí, o banco poderia até quebrar. Acho que não vai chegar a esse ponto, né? Mesmo porque a sanção que o presidente Trump aplicou, por enquanto, está na primeira fase, né? Está sancionando o Banco do Brasil pelo fato de ele manter a conta corrente com o ministro Alexandre de Moraes, né? Mesmo porque é o banco oficial que faz o pagamento das remunerações dos ministros, né? Sim. Então, não me consta, ao contrário do que veiculado na mídia, que o Banco do Brasil tivesse caçado o cartão de crédito da bandeira americana, né? Aí houve a informação até de que o Banco do Brasil teria oferecido uma bandeira brasileira, aquela que se chama Elo. Claudiano, né? Isso também é uma informação não confirmada. Tem umas especulações, informações
são corretamente processadas, que acaba gerando um pânico, né? E causa um prejuízo incalculável para os bancos. É lamentável que isso esteja acontecendo, né? É porque com a possibilidade de um risco tão grande acontecer por causa da lei Magnitsky, o pessoal vende suas ações na bolsa e ela despenca, não é, doutor Quioche? Pois é. Só que agora não é momento de vender, porque não acha, né? De você esperar a poeira assentar para ver se volta à normalidade, né? Eu acho que tanto o Brasil como o presidente Trump, né, ele deveria ajustar os ponteiros para não causar tanta turbulência no mundo financeiro internacional. É verdade. Doutor Quioche, ainda sobre o Donald Trump, a questão do cartel da Venezuela, cartel de tráfico de drogas, ele tem demonstrado, pelo menos em tese, querer acabar com o tráfico de drogas, tráfico internacional de drogas e os cartéis do crime lá na Venezuela. Agora atracou, se eu não me engano, 7 embarcações lá com o objetivo de fazer alguma coisa. Mas já se passaram muitos dias, não, doutor, e a gente não vê uma movimentação tão ativa como ele tem falado, né? Eu acho que isso daí é mais uma ameaça, né? Uma ameaça não vai resolver nada, né? Ele está ameaçando, então o Maduro vai se entregar? Não vai ser, né? O Maduro já está pedindo refúgio, né, nos outros países. E ele até dobrou o valor da recompensa para quem dissesse o local onde o Nicolás Maduro poderia estar. 50 milhões de dólares. As últimas informações dão notícia de que um general fiel e leal ao presidente Maduro teria desertado. Ele foi para os Estados Unidos, entendeu? Então, ele deve ter sentido a possibilidade de um chumbo grosso lá em cima dele, né? Ele acabou se refugiando nos Estados Unidos. E certamente vai encontrar mais coisa podre lá do Maduro. O que a gente também tem acompanhado um grande número de alistamento de pessoas civis a receberem treinamento militar. Aí a missão oficialmente é para prender o narcotraficante. E o Maduro seria o representante número 1 desse narcotráfico, né? Então, vamos ver que bicho vai dar. Agora, o Trump poderia também, como ele já sinalizou, que PCC e Comando Vermelho, no entender dele, é uma organização criminosa, né? Isso, entendeu? Então, poderia até haver uma intervenção no futuro. Falando nisso, houve, na quinta-feira, né, uma mega operação conjunta da Polícia Federal com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que resultou no desmantelamento de uma quadrilha que através de um banco situado lá na Faria Lima, né? Entendeu? Só que os cabeças dessas empresas de fachada, né, que faziam lavagem de dinheiro, parece que receberam informação com antecedência e deram no pé, né? Sempre assim, né, doutor Quioche? Um vazamento, né? Agora, essa quadrilheira, eles compravam metanol lá no exterior para misturar na gasolina e falsificar a gasolina, né? Então,
envolveria mais de 1.000 postos, né? Possível. Então, você veja só o prejuízo que estava, inclusive, para o consumidor, né? Porque ele sofre na hora que vai abastecer, o dinheiro é do tráfico de drogas, uma maneira de lavar o dinheiro do crime, e aí financia e leva esse dinheiro todo para os bambambãs do tráfico. Adulterado por cima, né? Pode, a longo prazo, a médio e longo prazo, afetar o motor do carro. Sem dúvidas. E, doutor, o Brasil, há uma resistência do governo brasileiro em fazer com que os Estados Unidos englobem o Comando Vermelho e o PCC nesse cenário, nessa linha de terroristas, não? Existem agentes do governo envolvidos, né? O PCC elege deputado, consegue emplacar ministro de Estado, né? Então, o PCC ele está em todas não, em grande parte das instituições do Brasil, né? Então, dizem que quase 55 milhões de brasileiros vivem sob o manto do PCC, sob as ordens do PCC. Tá? Lá no Rio, lá, vira e mexe, essa organização criminosa anda decretando o luto, né? Pela morte de um de seus membros. Né? E ninguém pode abrir as lojas, né? Porque senão eles vão lá e pegam tudo. Né? É verdade, doutor Quioche. Bom, eu acredito que essa semana ainda muita coisa vai acontecer com o início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e fica entre nós a possibilidade de novas conversas para atualizar a população a respeito de tudo que está acontecendo, né, doutor Quioche? A respeito desse julgamento e possíveis sanções americanas que possam ser aplicadas aqui no Brasil. Até a semana que vem deve ter alguma novidade. Né? É verdade, doutor Quioche. Um prazer mais uma vez conversar com o senhor. Tá bom. Até a próxima. Até a próxima, doutor Quioche. Muito obrigado. Tá. E olha, eu quero agradecer demais a sua companhia aqui no Poder e Negócios de hoje, conversando com o jurista Quioche Arada. Você pode rever, pode curtir, comentar e, claro, compartilhar o máximo possível com seus amigos e familiares, levando informação, conhecimento através de toda a bagagem do Dr. Quioche Arada, que traz esse conhecimento à tona sobre tudo que tem acontecido e que tem movimentado. E eu, é claro, espero você em nosso próximo encontro aqui no Poder e Negócios. Até lá!